Aleluia, Deus. Paz do Senhor, igreja. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos e irmãs nessa noite, para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Na sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Enquanto você procura aí, eu vou cantar uma canção para adorar o nome do Senhor. Pode soltar, filho, em nome de Jesus. Você sabe essa canção, cante comigo. Adora o Senhor, tenho certeza que Ele já está operando nesse lugar nessa noite. Aleluia, Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Aleluia. Livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, apenas esse versículo. Diz assim a palavra de Deus: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Essa parte é muito interessante, que diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tome seu assento nessa noite, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina, Jesus de Nazaré. Já louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui, cultuando ao Senhor, porque a Ele seja dada a honra, a glória, a majestade e todo louvor nesse santuário. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, cantor Samuel Pinheiro, que Deus abençoe poderosamente. Vida do meu irmão Jalisson Santos, estamos mais uma vez adorando ao Senhor. Cada obreiro, o bispo dessa igreja, que Deus abençoe poderosamente, evangelista, o jovem que está ali, os irmãos e irmãs que chegaram aqui nessa noite para cultuar e bendizer o nome do Senhor. Igreja, eu quero ser breve nas minhas palavras. Quando nós vamos olhar a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que o centro desta Bíblia é Jesus de Nazaré. Toda ela se refere e aponta para Cristo, a sua vinda, a sua morte e sua ressurreição. Foi lido aqui sobre o sacrifício de Abraão, sobre o chamado de Abraão. E quando Abraão ele sacrifica o seu filho, ou Deus pede para ele sacrificar o seu filho, ele não nega esse pedido a Deus e sobe até Moriá para sacrificar Isaac. E Deus olha o tamanho da fé de Abraão, vai dizer: Abraão, não estende a tua mão para matar, Abraão, porque eu sei que agora tu temes a Deus. Através daquele sacrifício, nós podemos ver que o próprio Deus estava dizendo a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, Abraão, e assim como tu fez, eu também vou fazer, Abraão. Eu vou entregar o meu filho por amor de toda a humanidade, Abraão. Eu vou entregar o meu filho. Quando nós vamos olhar a Bíblia Sagrada, vamos ler os profetas, nós vamos ver principalmente o profeta messiânico chamado Isaías, anunciando a vinda do Cordeiro de Deus. No capítulo de número 9, versículos 5 e 6 vai estar escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Ele é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Isaías vai anunciando esse evangelho. Quando nós vamos olhar ali, que ele está anunciando que Jesus vai chegar para salvar a humanidade. No capítulo 53 do seu livro, ele vai dizer: quem deu crédito na nossa pregação? A quem foi anunciado o braço forte do Senhor? Porque ele foi escarnecido, ele foi ferido, foi humilhado por causa de nós, por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pesaduras nós fomos sarados. Isso aconteceu quando Jesus verte o seu sangue na cruz do Calvário por amor de nós, que não merecíamos, mas ele morreu por nós. E quando ele vem ao mundo, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, vamos olhar esses homens contando a história do Messias. E ele começa a sua história curando pessoas, transformando água em vinho, alimentando multidões, fazendo chamados. Ele chama um grupo de homens, 12 homens, para fazer parte do seu ministério, do propósito de salvação para a humanidade. Nós vamos ver principalmente João no seu evangelho, vai escrever no capítulo 1 dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo ele se fez carne e habitou entre nós, e ele era a luz dos homens. Ele veio para o seu povo, mas o seu povo não recebeu. E agora nós, que não merecíamos, aceitamos a Jesus,
E ele vai dizer para um dos seus discípulos, chamando Tomé, dizendo: Tomé, tu só acredita, Tomé, porque tu estás me vendo, mas bem-aventurado são aqueles que não me veem, mas creem que eu existo. Quem aqui acredita na existência do Todo-Poderoso? Quem acredita que Ele tem todo o poder ainda? Nessa noite já foi profetizado aqui que Ele já está fazendo um milagre nesse santuário, na vida daqueles que estão aqui nessa noite e na vida daqueles que nos assistem nesta noite. O Senhor já está fazendo o seu milagre acontecer. Ele forma um grupo de homens, Jalisson, e Ele vai ensinar esses homens a ter intimidade com Deus, a buscar estar com intimidade eterna com o Pai. E quando Ele vai morrer na cruz do Calvário, que Ele ressuscita, Ele vai deixar ali uma promessa, e Ele vai deixar uma ordem dizendo: homens, não vos ausenteis de Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito Santo. Ele estará convosco até aquele grande dia. Vocês receberão poder, vocês receberão autoridade para levantar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês levantarão as mãos e expulsarão os demônios. Vocês terão poder e autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa: essa tua mão santa, quando você ergue ela para os céus, algo sobrenatural acontece. Talvez você não tenha dimensão da poderosa unção que paira sobre a tua cabeça. Você está dizendo: Pai, eu não aguento mais essa guerra, eu não aguento mais esse sofrimento na minha casa, no meu trabalho, no meio, Senhor, da igreja. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: é só erguer as mãos com autoridade e buscar a face do Eterno, que Ele vai fazer alguma coisa em meu e em teu favor. As irmãs já levantaram a mão ali pegando a palavra nessa noite. Deus nos trouxe para esse lugar para dizer: ainda há esperança para você. As promessas ainda estão de pé sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, sobre os seus sonhos. Oh, glória! Aleluia! Jesus ensina esses homens a ter intimidade com os céus. Nós vamos ver Ele ensinar os discípulos a orar. Ele vai dizer: se vocês querem buscar o Pai quando orar, oreis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Senhor. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus está ensinando esses homens a orar. Uma passagem na Bíblia diz que Jesus incita o povo a ter intimidade com os céus. Jesus vivia em comunhão com Deus. Não é à toa que nós vamos ler a Bíblia e vamos ver que ele passou 40 dias e 40 noites buscando a face de Deus no deserto, sendo tentado por Satanás. Quando ele entra em propósito, Satanás vai até ele para tentar Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: é por isso que quando você dobra o seu joelho, mesmo que ninguém esteja vendo você no seu quarto, há uma guerra espiritual acontecendo. As águas vão balançar o teu barco, a tempestade vai começar a balançar, mas você não deve temer, porque a carta de João já está escrito que maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Aquele que está nessa noite aqui é maior do que as tuas adversidades. Aquele que está conosco aqui nessa noite é maior do que o macumbeiro, do que o feiticeiro, do que aqueles que lançam palavras contrárias contra a tua vida. Ele é maior, e nessa noite marcou esse encontro com você para dizer: hoje é tempo de despertar e buscar intimidade com Deus nessa geração. Ele ensina os discípulos a orar. E esses homens agora, que permaneceram em Jerusalém, Atos capítulo de número 2, recebem o Espírito Santo, e eles saem dali transformados. Quem eram esses homens? Pedro era um homem ignorante,
pescador de peixe, juntamente com seu irmão e com seus amigos. Quem era Mateus? Mateus era rejeitado pela sua população porque cobrava imposto. Quem era Judas? Quem era Tomé? Quem era Bartolomeu? Quem era André? Quem era Natanael? Natanael vai desacreditar daquilo que Felipe lhe pregou, dizendo: ei, aí está alguém anunciado, parece que ele é o Cristo, aquele que nós esperamos. Natanael vai dizer: Felipe, da onde ele é? Ele é de Nazaré. Ora, Felipe, pode vir alguma coisa de lá de Nazaré, Felipe? Então Felipe vai olhar para Natanael e vai dizer: Natanael, vem e vê com os teus próprios olhos. Quando Natanael vai chegando, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: eis aí um verdadeiro israelita, nele não há dolo, nele não há nenhum defeito. Natanael vai dizer: Senhor, da onde tu me conheces? Ele vai dizer: ainda antes que Felipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: ainda antes de alguém te chamar para esse culto, ele já tinha visto você, ele já contemplou você, e nessa noite ele está dizendo: os céus estão abertos só para quem veio adorar. Quem veio adorar ele aqui nessa noite? Quem veio adorar ele? Oh, glórias a Deus! Oh, glórias! Ele ensina esses homens a orar. E quem antes não era, agora é. Quem antes não valia nada, agora vale. Quando recebe autoridade, o Pedro, que era ignorante, que resolvia tudo na espada, agora onde ele passa, a sua sombra levanta os enfermos. Aquele que perseguia e matava os cristãos, chamado Saulo, agora transformado em Paulo, manda um lenço para alguém que está enfermo, e esse alguém é curado da sua enfermidade, porque creram na promessa que Jesus deixou, porque creram que ele ainda tem poder. E quando nós vamos ler a carta aos Hebreus, lá está escrito que Jesus é o mesmo ontem, ele é hoje e será eternamente o mesmo. Jesus é ontem, hoje e será eternamente. Na minha e na tua vida ele foi ontem, é hoje e será amanhã. Oh, glória! Então não teme a adversidade, porque ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele ensina. E agora Tiago, ele vai escrever a sua epístola, e no capítulo 5, versículo de número 16, ele vai despertar os irmãos, dizendo: irmãos, orai uns pelos outros, confessai as vossas culpas um para os outros, e orai uns pelos outros, para que vocês sejam sarados. E a última parte do versículo ele vai dizer: porque a oração de um justo, a oração de um homem de Deus, a oração de uma mulher de Deus, pode muito em seus efeitos. Você não entendeu, igreja? Ele está dizendo: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração, Jalisson, ela é poderosa. É a oração que aviva a canção do cantor, é a oração que aviva a mensagem do pregador, é a oração que toca o coração daquele que está caído. Quando você vai evangelizar, a oração de um justo pode muito diante de Deus. Glória. Glórias a Deus. E quando nós vamos ver a Bíblia Sagrada e vamos olhar se isso que Tiago está dizendo é verdadeiro, é só olharmos para Daniel, que entrou dentro da Babilônia junto com seus companheiros, mas não deixou que a Babilônia entrasse dentro deles. Eles estavam dentro da Babilônia, mas estavam dizendo: a nossa adoração é apenas ao Eterno, nós não podemos nos corromper, nós somos diferentes estando dentro da Babilônia. A Bíblia nos diz que um certo tempo, Daniel, ele orava a Deus 3 vezes ao dia, e os seus inimigos observavam Daniel, porque ele era justo e buscava a face do Senhor. Alguém vai dizer: ei, nós temos que acabar com este tal Daniel, ele só faz crescer, ele só faz se destacar. Sabe o que é isso?
isso, cantor Samuel Pinheiro, quanto mais intimidade com os céus, mais crescimento no ministério. Quanto mais intimidade com os céus, mais crescimento familiar. Quanto mais crescimento, quanto mais oração, mais crescimento na vida pessoal. Deixa eu te dizer uma coisa: seja um Daniel nessa geração. Alguém vai estar te apontando, mas você tem que continuar a sua intimidade com os céus. Não pare a sua intimidade. Daniel orava. Alguém disse: nós temos que acabar com Daniel. Vamos fazer um decreto e vamos fazer com que o rei assine esse decreto. Ninguém pode orar durante 30 dias, nem buscar a bênção de nenhum Deus que não seja o rei. Fizeram um decreto. O rei assina o decreto, carimba com seu anel, e o decreto é anunciado. Mas na mesma janela Daniel orava 3 vezes ao dia. O decreto estava anunciado. Eu posso imaginar como nos dias de hoje, nos grandes outdoors, não se pode orar por 30 dias dentro dessa terra. Se não for pedir alguma coisa, tem que pedir ao rei. Mas Daniel buscava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores 3 vezes ao dia, dizendo: Pai, eu adoro ao Senhor, eu busco a tua face, a ti eu dou adoração. Ele está buscando a Deus, e alguém está dizendo: olha lá, Daniel. Se fosse nos dias de hoje, cantor Samuel Pinheiro, alguém estava lá assim, ó, aqui, ó, rei Daniel, já estava no status do WhatsApp, estava no Facebook. Se fosse nos dias de hoje, ele quebrou o decreto. Alguém está olhando para você e está dizendo para alguém: eu não sei porque ele busca tanto, eu não sei porque ela busca tanto. Passa por luta todos os dias, mas quando se tem intimidade, aí vai passar por luta mesmo. Jesus vai dizer: do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Daniel está orando, e por causa da sua oração, cantor Samuel, ele vai para onde? Dentro da cova dos leões. O decreto era esse. E quando o rei Jalisco sabe que quem está indo para a cova é Daniel, o rei vai tremer na base. Ele vai dizer: Daniel, eu sei que o teu Deus pode te salvar da cova dos leões, Daniel. Ora a ele, para que ele te salve das garras dos leões, Daniel. E o que foi que aconteceu com Daniel? Homem que era justo e tinha intimidade com os céus. Lançaram Daniel, passou a noite toda dentro da cova, e no outro dia saiu de lá com vida. Os leões não tocaram em Daniel, porque ele tinha intimidade com os céus. Era homem de oração. Janes, tu ainda não me convenceu. Então vamos olhar a Bíblia Sagrada e vamos ver que quando Pedro ele estava lá em Atos, aprisionado dentro de um cárcere, e a igreja estava num lugar orando a ele, estava dentro de uma casa buscando intimidade a Deus, pedindo pela vida dele. A Bíblia nos diz que quando Pedro está na noite dormindo, ele vai acordar com um anjo chamando ele e dizendo: ei Pedro, levanta. Levanta, Pedro, calça a tua sandália, te cinge e segue-me. Pedro ele se desperta, e achando que ele está tendo uma visão, ele começa a seguir o anjo. E o anjo passa com ele pela primeira guarnição de guardas, e ele vai seguindo o anjo, pensando que está tendo uma visão. E a igreja está de joelhos dobrados, dizendo: Pai, olha para a vida de Pedro. Senhor, olha para a vida de Pedro. É uma promessa sobre a vida dele. A oração está chegando diante de Deus, e o anjo está trabalhando dentro do cárcere, tirando Pedro de dentro do cárcere. Quando os irmãos menos imaginam, alguém bate na porta. Os irmãos agora levantam da oração o Jalisco, e alguém com medo, achando que é os romanos, abre a porta e volta aos irmãos e diz: é Pedro quem está na porta. Mas como é que Pedro está na porta se ele estava dentro do cárcere, vigiado por muitos guardas? Não tem como isso acontecer. Então Pedro vai dizer: abrem as portas, meus irmãos, sou eu quem estou aqui. Porque a igreja estava em oração pela vida de Pedro.
Quando você dobra o seu joelho, Tiago está dizendo: irmãos, orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pedro estava dentro do cárcere, mas Deus mandou o anjo ir até o cárcere para libertar Pedro daquela prisão. A oração da igreja, se a igreja do século 21 imaginasse o tamanho do poder que há quando ela dobra o joelho, a igreja buscava o Senhor todos os dias. Alguém aqui cantou o hino de número 5 da harpa cristã, que diz: Senhor, espírito, alma e corpo, eu oferto a Ti nessa noite. É um hino de oração e declaração a Deus, dizendo: Senhor, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, eu não dependo da força do homem, eu dependo só do Senhor. Aonde estão os dependentes de Deus aqui nessa noite? Aonde estão dependentes de Deus aqui nessa noite? Ah, Jesus amado da glória. É lindo ler a Bíblia, igreja. Mas Janston ainda não me convenceu. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu encerro a minha oportunidade com Atos capítulo 16. Quem lembra de Paulo e Silas? Só para provar aquilo que Tiago escreveu. Pregavam o evangelho de Cristo Jesus. Chegaram a uma cidade romana, pregando Jesus como Salvador, a sua morte e sua ressurreição. Naquela cidade havia uma jovem que fazia com que alguns senhores lucravam com aquilo que ela fazia, que era adivinhar a vida das pessoas. E esse espírito no século 21 está entrando dentro das igrejas. Pessoas que querem adivinhar, pessoas que estão adivinhando, pessoas que olham para o Samuel e dizem o número do RG, do CPF, da placa do carro. Mas para que isso serve? Edifica a vida de quem? A minha vida não é edificada quando alguém está mostrando o número de identidade dos Jálios. Não. A minha vida é edificada quando alguém está pregando a santa palavra de Deus. A minha vida é edificada quando alguém está pregando João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja é edificada quando alguém está dizendo: é hora de despertar, porque Ele vem, Ele está às portas, Jesus está voltando. É isso que nós precisamos, igreja. Ser despertados pela palavra de Deus. E Paulo está lá com Silas, e eles vão para a oração. Eu posso imaginar o coração fervendo desses homens, cheio da glória. E a mulher vai olhar e vai dizer: eis aí esses dois homens, são varões de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Sabe por quê, evangelista? Você tem uma identidade tanto nos céus quanto com seus adversários. Ele te conhece. Eles estão olhando para você 24 horas por dia. Eles estão dizendo: olha aquele evangelista, quando ele dá uma palavra, a igreja balança da glória de Deus. Ele é diferente, ele é o homem santo de Deus. Alguém está olhando para a esposa do bispo e está dizendo: essa irmã é diferente. Quando ela fala do amor de Deus, quando ela canta, algo diferente acontece. É algo diferente sobre a vida dela. É a presença do eterno Deus. É por isso que quando Jalisson canta, quando Samuel canta, há um mover diferente no ambiente, porque Deus, Ele olha para a terra e busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Silas e Paulo eram adoradores em espírito e em verdade. E ela vai dizer: esses homens são servos de Deus. A primeira vez. A segunda vez, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E isso está zangando em cima em Paulo. E quando ela fala isso novamente, esses dois homens são varões, servos do Deus Altíssimo.
Paulo ergue a mão e diz: eu te repreendo, espírito de adivinhação. Naquele mesmo momento, aquela jovem ficou liberta daquele espírito. Agora os seus senhores, vendo que eles não teriam mais lucro com aquela jovem, pegam Paulo e Silas, levam eles para o meio de uma praça, dão açoites em Paulo e Silas e levam os magistrados agora, e dizendo: ei, esses homens trazem para nós doutrinas e costumes que não são os nossos. Eles terão que ser julgados. Será que nós estamos preparados, Samuel, para sofrer por causa do Evangelho de Cristo? Porque o que está acontecendo nos quatro cantos da terra é isso: irmãos sendo perseguidos por causa do Evangelho, pessoas que têm os seus celulares fiscalizados para ver se não tem uma Bíblia lá, e se tiver, morre por causa de Cristo. Paulo e Silas estavam pregando a mensagem que nós pregamos com liberdade nessa nação chamada Brasil, dizendo que Jesus cura, que Ele salva, que Ele é o Salvador do mundo. E foram parar dentro do cárcere, açoitados, feridos, os pés e mãos estão amarrados em grilhões e correntes, por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E eu disse que eu iria encerrar aqui. A Bíblia nos diz que quando o relógio marcou meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e começaram a adorar o Senhor. Um orava e o outro cantava a Deus. Eles adoravam na prisão. Os presos começaram a observar, dizendo: como é que esses homens podem adorar? Eles oravam e cantavam a Deus. E Tiago escreveu dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Meia-noite cantavam e adoravam ao Senhor. E a Bíblia diz que algo começa a acontecer dentro daquela prisão. O mover começa a acontecer na terra. De repente eles olham e estão livres das correntes. Eles observam e as portas estão abertas. Eles estão adorando ao Senhor. De repente, cantou Samuel, o carcereiro vê que as portas estão abertas, vai tentar tirar a sua vida. E Paulo vai dizer: homem, não te faças nenhum mal, nós ainda estamos aqui dentro do cárcere. Não te faças nenhum mal. Eles são libertados através da oração e do louvor. E aqui nós vamos observar que através da oração desses homens acontecem 5 milagres de uma vez só. 5 milagres, Jânio. Então quais são os milagres? Primeiro, a Bíblia nos diz que houve um mover no cárcere, houve um mover na terra, por causa da oração de Paulo e Silas. Cantou Samuel, isso aqui é forte. Deus moveu as estruturas da terra por causa da oração de Paulo e Silas. Então, o primeiro milagre que vai acontecer na minha e na tua vida é que Deus vai movimentar aquilo que está parado, para que eu e você alcance o nosso milagre. Deus vai movimentar, Deus vai tirar do lugar aquilo que está paralisado. O segundo milagre que aconteceu, qual foi, Jânison? A Bíblia nos diz que eles foram soltos das suas correntes. Então houve libertação dentro daquele cárcere. Deixa eu te dizer uma coisa: através da oração da igreja, através da oração dos homens de Deus, pessoas estão sendo libertas hoje nesse lugar chamado Murinim. Através da oração da mulher de Deus, Deus começa a libertar dentro de casa das correntes de Satanás. Terceiro milagre que aconteceu: as portas se abriram. Oh glória! Aonde as portas estão fechadas nessa noite, eu profetizo que através da tua oração as portas estão se abrindo. Deus está abrindo portas através da tua oração. Quarto milagre, a Bíblia diz que o carcereiro puxou a sua espada para tirar a sua vida. Então Paulo vai dizer: homem, não te faças não mal,
porque nós ainda estamos aqui. Então houve livramento na prisão. Deixa eu te dizer uma coisa, através da tua oração, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta, e Deus traz livramento. Deus está trazendo livramento nessa noite, através da oração dessa igreja. Deus fez milagre, moveu a terra, libertou, abriu as portas, e agora Ele trouxe livramento. Jânio, qual foi o quinto milagre para mim encerrar minha participação nessa noite? O carcereiro chega diante deles e diz: senhores, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Paulo e Silas vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31, eles chegam na casa do carcereiro, ele, a sua família e todos os seus aceitaram a Jesus e foram salvos e batizados. Então houve salvação através da oração de Paulo e Silas. Deixa eu dizer uma coisa para você, dar um glória. Através da tua oração, Deus vai começar a salvar pessoas. Deus vai salvar o drogado, vai salvar aqueles que estão perdidos e trazer para a presença dele nessa noite. Só quem crê dá um glória para ele. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Oh glórias, eu sinto a presença de Jesus aqui. Oh glórias, é preciso clamar a Ele. Jeremias 33, verso de número 3: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Aqui foi lido que aqueles homens foram em busca de Jesus, e eles disseram: Senhor, nós queremos ver. Eles pediram, eles clamaram. Nessa noite eu peço a você, feche os seus olhos, você que está aqui nessa noite, ou você que está nos assistindo nesse momento, levante as suas mãos para os altos nessa noite. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, nesta hora, Senhor, nós já cultuamos o teu nome, já louvamos hinos de adoração a ti, Pai, já ouvimos a tua palavra nesse lugar. Agora, meu Pai, eu te peço, Senhor, uma bênção sobrenatural na vida do meu irmão, na vida da minha irmã nesta noite. Deus, entramos em oração pedindo, se alguém enfermo nesse momento, Pai, aqui nesse lugar, ou que está nos acompanhando pela internet, que seja curado agora da enfermidade, que seja sarado agora desse mal, Pai. Se alguém com início de depressão, Pai, agora nós autorizamos, Pai, nós te pedimos, Senhor, e decretamos sobre a vida desta pessoa livramento da depressão agora. Deus, nós repreendemos todo mal contra a vida das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, Senhor, e eu te faço mais um pedido, meu Deus: abençoe esta igreja, abençoe, meu Pai, o pastor desta obra, os seus companheiros de obra aqui, homens e mulheres ombreados com ele, Senhor, que sejam impactados cada dia mais por esta graça que para nesse ambiente. Oh glórias, Senhor, abençoe as famílias, aqueles que moram na redondeza, Senhor, desse santuário. Começa a libertar agora, Jesus, aqueles que um dia já estiveram dentro desse santuário te adorando e hoje estão distantes da tua presença, debaixo da tua palavra. Pai, eu te peço que o teu Espírito comece a incomodar agora esse homem, comece a incomodar agora esta mulher, este jovem que um dia pregou, que um dia cantou, que um dia evangelizou e agora está perdido. Que a tua mão poderosa venha alcançar eles agora, Jesus.
Levanta, meu Pai, homens e mulheres aqui, com autoridade no louvor e na palavra. Abençoe a vida, Senhor, do meu amigo cantor Samuel Pinheiro, que aonde ele chegar, meu Pai, com esse desejo de te adorar, as pessoas sejam impactadas pela tua glória. A vida do meu irmão Jalisson Santos, Senhor, que quando ele ministrar o louvor e a palavra, meu Pai, o ambiente seja tomado pela tua glória. A vida do evangelista, Senhor, que veio aqui e nos trouxe uma palavra poderosa, eu te peço, abençoe ele, a sua casa, toda a sua parentela, que aonde ele chegar, ó Deus, Senhor, venha usar ele de maneira sobrenatural. Olha para a vida do bispo, Senhor, que está aqui nessa noite, na frente, Senhor, desse trabalho aqui nesta noite. Abençoe ele, a sua casa, toda a sua família, meu Deus. Eu te peço nesta noite, fica conosco, nos guarda dos levantes de Satanás. E se porventura, igreja, o mal se levantar contra você, eu já profetizo aquilo que está em Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e nenhuma língua que se levantar contra o juízo terá juízo contra a tua vida, não terá êxito. Você tão somente vai abater essas línguas e irá condenar elas diante de Deus, porque esta é a herança que ele tem preparado para aqueles que o adoram e para aqueles que o amam. Pai, nessa noite eu te peço, ser com esta igreja, ser com este irmão, com esta irmã nesta noite, Pai. Eu te peço, Senhor, fica conosco, e quem acredita nisso, dá uma glória para ele. Eu agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus.